Olá, seja bem-vindo ao Kel React, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. Hoje nós vamos assistir mais um episódio de Simulacro 5. Ai, eu acho que já tá perto de resolver esse mistério misterioso que... Ai, o que aconteceu com a menina? Mas eu acho que ele vai colocar Simulacro Season Finale. Vai colocar 5. Tá muito emocionante. Não. Então já sabemos. É sério, bateu o recorde de pedido esse vídeo. A partir do terceiro minuto de vídeo postado do Selbit, começaram os pedidos de react nas redes sociais, principalmente no meu Twitter, @KelReact, e no Instagram da Laura, @LauraOficial, e aqui no canal, né? O canal foi o que mais teve pedido, mas ele já teve pedido no Twitter, velho. Vocês no Twitter. Vamos simular, Vai que a gente esquece de ver o simulacro, né? Vocês estão viciados no simulacro, mas eu entendo. Vai, Por quê? vai. Porque a gente vai descobrir agora várias coisinhas, né? Eu tenho certeza que nesse episódio aqui do Selbit, Não é possível que o Selbit vai deixar a gente no escuro de novo. Play. Oi, bem-vindo a Simulacra, é a série que a gente tenta achar uma mulher que desapareceu. A gente tem o celular dela, ela sumiu. Ela deixou um vídeo pra gente dizendo pra não ir atrás dela. O que a gente tá fazendo? Indo atrás dela. Por quê? Então Porque você não sabe se ela tá morta, viva, se ela tá sequestrada contra vontade ou não. Ou se ela tá armando isso tudo. Apareceu o sistema restaurando e eu pegando novos arquivos. Só que de repente, lembra no episódio que resetou tudo? Resetou de novo. Ela me encontrou! Ela encontrou! Aquilo! Encontre! A resposta tá no Tinder! Ok, calma, tem muita coisa acontecendo aqui. Primeiro, a gente tem a teoria confirmada, ela encontrou o Walner. Beleza, então a pessoa que encontrou ela e tecnicamente sequestrou ela foi o Walner. Mas por que o Walner falaria isso pra gente? Como que ele tá dentro do nosso celular? Tem algo errado acontecendo aqui. Quando o celular buga e o Walner consegue falar com a gente, ele fala como se ele já tivesse morrido, como se fosse o espírito dele falando com a gente, na verdade. E não só isso, mas também o Walner ficou mencionando aquilo como se fosse alguma coisa e não uma pessoa, e tinha que resistir às palavras dele. Pera aí, como que o Walner tá falando com a gente, sendo que aparentemente ele morreu? A princípio a gente tava tentando ser o mais lógico possível com as nossas teorias, mas claramente nada é o que parece e a lógica não pode ser aplicada. Tem algo muito estranho acontecendo aqui. Ok, a última coisa que o Walner falou pra gente é que a resposta tava no Tinder. Ok, depois do último episódio, onde a gente chantageou o Murphy e fez ele enviar os arquivos pra gente, a gente aparentemente tá com todos os arquivos do celular dela, então tudo que a gente precisa ver deve estar aqui dentro do celular. Então, se a resposta tá no Tinder, vamos ver o que tem no Tinder. Ok, aí eu abro o Tinder pra ver o que tem de novo e só tem uma coisa nova. Uma conversa com uma pessoa chamada James Alner. Achou o Walner. Ai. O Walner se chama James. Uou! Nossa, olha essa abertura, velho. Não, esse editor aí é muito zica. Ok, vamos com calma. Vamos ver o que mais tem de novo, além da conversa com esse James Alner. Eu fui no histórico de mensagens e tem mais conversas com a Ashley. E lendo essas conversas, basicamente dá pra ver quando a Ana criou o perfil do Tinder dela. Basicamente, quem deu a ideia de criar um Tinder foi a própria Ashley, a melhor amiga dela. Falando, você tem que fazer um Tinder, você tem que conhecer caras novos. E aí a Ana falava, mas eu não gosto muito de Tinder, fica objetificando as pessoas, não dá pra encontrar ninguém honesto lá e tal. It feels like those apps are just objectifying anyway. No fim, a Ashley ajudou a Ana a criar um perfil pra ela e elas continuaram conversando e eventualmente a Ashley perguntou se ela tinha encontrado alguém legal no Tinder e a Ana mencionou que tinha um cara que tava agradando ela, que era um cara bem charmoso e que ela tava combinando de sair com ele. Ok, então, confirmado finalmente a primeira prova que a gente tem, que a Ana realmente queria sair com alguém. Enquanto eu li essa conversa, o Murphy me chamou e veio perguntar, tá tudo bem? Deu certo aí? Eu tô livre? Você vai manter o segredo dos negócios dos e-mails? Lembrando que a Ana já tinha acusado ele de assédio sexual e a gente mandou enviar o relatório mesmo, ele tem que tomar no cu. Eu só falei, Murphy, meio que você se fudeu, meio que não vai dar boa pra ti não, meio que... Nossa senhora, um beijinho, boa sorte nessa tua vida aí. Ele falou, o quê? Não, seu filho da puta, o que você fez comigo? Um beijo, Murphy. Deixa eu focar nas coisas que importam agora. Valeu, boa falou. Sorte. Logo depois disso, o Greg veio me chamar, falando, deu merda. Eu fui tentar entrar no escritório dela, mas eu não consegui. E agora chamaram a polícia. O que eu falei? Era só ter me escutado. Era só não ter entrado no... Beleza. Tem que ir. Fui lá entrar no escritório, expulsaram ele o segurança, e agora ele tá com a polícia atrás dele. E aí ele falou que tava com puta medo de ser preso, e que se a polícia tentasse entrar em contato comigo, era pra eu não falar nada. Não sei, falei, beleza, tá bom, não vou falar nada, mas também se vira aí, não tenho nada a ver com você.
você. E mesmo falando que eu ia manter segredo e não ia falar nada pra polícia, o imbecil vai e manda: se a polícia me pegar, eu te arrasto comigo. Mano, mas custa você não ser um babaca uma vez na vida, Greg? Pelo amor de Deus. Beleza, então agora o Greg tá se escondendo da polícia e a empresa tuita que eles estão demitindo o Murphy e estão investigando sobre assédio sexual. Nossa, pisa menos, caralho. Ai, que lacre. Soco na coque. Vamos, K-pop. Simulacrou. Nossa, simulacrou muito essa empresa agora. Perfeito. Murphy se fudeu. Greg tá escondido. Hora da verdade. Vamos ver quem é esse o outro James maninho. e o que É o aconteceu de Taylor. verdade. É A o conversa Taylor dos que ela dois tá do chamando Tinder parece famoso. uma conversa bem Tá normal de famoso. Tinder. Não, Ele engraçado. chega puxando assunto com ela, falando: ah, você tem cara de quem gosta de gatos. Ela falou: nossa, como você sabia? E aí eles começam a ter uma conversinha besta pra se conhecer. A Ana fala que acabou de entrar no Tinder, e ele fala que também acabou de começar no Tinder, e ele só conversou com uma outra menina além da Ana. Só que aí as coisas começam a dar pequenos passos. O James sempre acorda muito cedo, tipo 6h20 da manhã, e manda bom dia pra ela. E ela tá sempre acordada nesse horário. É quase como se eles estivessem acordando juntos. A Ana pergunta pro James o que ele faz da vida, e ele fala que ele é um redator e ele trabalhava numa empresa chamada Fresh Ideas. E aí eles começam a falar de emprego. A Ana fala que odeia o emprego dela, e aí ele fala que ele saiu da empresa e a vaga dele tava aberta se ela se interessasse. Ok, a gente continua lendo a conversa, mas aí do nada o Taylor me chama e ele pergunta se deu certo as coisas com o Murphy que a gente tinha combinado. Eu falei que deu, era pra ele segurar aí que eu tava lendo as mensagens aí e eu já falava com ele. Voltando lá pras conversas deles, eles ainda estavam falando sobre ela odiar o emprego e tudo mais. E aí o Allner fala: ah, você devia largar esse emprego igual você largou seu ex-namorado. Nossa, o cara é bom, o cara é certeiraço, como assim? E a Ana falou: nossa, como você sabia disso? Ele falou: ah, eu só chutei. E a Ana respondeu: nossa, mas você é muito bom em adivinhar as minhas coisas. Realmente é bom de papo, mas tecnicamente ela tava superando um término no Tinder dela, então ele não precisa ser um grande gênio. Tudo que ele falou meio que dava pra deduzir. Blá blá blá, eles continuaram conversando um monte e finalmente chegou no tópico de relacionamentos. E o Allner falou que aquela outra menina do Tinder que ele conversava era uma menina que era famosa no Twitter. O nome dela era Keeping It Cassie. E ele falou que por mais que ela fosse uma menina legal, ele preferiu não continuar conversando com ela porque ele não queria a atenção de ficar com uma pessoa famosa. A menina ainda, ok, assim que eu li isso, eu fechei o Tinder e abri o Twitter pra checar se a Ana seguia essa menina. E ela seguia, tinha alguns tweets aleatórios dela no perfil. Então, ok, aparentemente tinha ficado com uma menina famosa. Quer dizer, ele tava conversando com ela, não tinha ficado com ela, tava só conversando no Tinder, mas não foi pra lugar nenhum. A menina ainda? Ok, voltando pra conversa, a Ana mencionou que queria fazer faculdade de veterinária. E aí o James falou que se ela quisesse, ele era redator, ele era bom com palavras, então ele podia ajudar ela a escrever o pedido pra entrar na faculdade. Mas aí ele falou que só ia ajudar ela se fosse pessoalmente. E ela aceitou. Eles combinaram de se encontrar. Mas ela falou que nunca tinha encontrado com ninguém no Tinder. Marcaram uma data, sábado, dia 12 de noite. Só pra recapitular, a Ana desapareceu do dia 13 pra frente. Então, algo aconteceu sábado de noite. Mas no dia que eles nunca tinha marcaram de se encontrado encontrar. ninguém E agora Mas que o bagulho fica mais estranho. No dia 12, ela mandou uma mensagem pra ele: cheguei, onde você tá? E a última mensagem que ele mandou foi: tô te vendo. E não tem mais nada. Acabou a conversa. Então ela encontrou alguém do Tinder? Meu Deus, o que aconteceu? Ué. Ok, perfeito, 100% confirmado. A Ana encontrou o Allner e sumiu logo depois. Ele sequestrou ela? Ou não, ou eles foram levados juntos. O que aconteceu? Meu Deus do céu. Ok, então a gente definitivamente tem que saber mais sobre esse James Allner. E agora, pra onde a gente vai? Eles definitivamente se encontraram, mas a gente não sabe nada sobre esse James Allner. A gente só sabe onde ele trabalhou e que ele conversou com uma menina chamada Cassie. A gente precisa saber mais sobre ele. Então vamos tentar entrar em contato com essa galera. Primeiro de tudo, eu fui no perfil daquela menina do Twitter pra ver se tinha algum jeito de contatar ela. Famosa, né? O que eu achei é que ela tava fazendo um joguinho com os seguidores dela. Aparentemente, ela tinha escondido o número de telefone dela nos tweets dela, e se você descobrisse o número dela, você ia poder ligar e perguntar uma coisa. Ok, tecnicamente esse joguinho era pros fãs dela, mas a gente quer muito conversar com essa menina e saber o que ela falou com esse James Allner. Então, vamos tentar descobrir qual que é o número de telefone dela. O que não foi nada difícil, na verdade, foi bem óbvio. Ok, vendo os tweets dela, aparentemente não tinha nada demais, ela só tweetava sobre o dia a dia dela, mas aí um tweet específico chamou muito minha atenção, que era uma imagem gigante escrita Zero Fucks, ou seja, zero fodas, ela não se importa, é uma expressão pra falar que você não se importa, mas eu achei muito específico ter um zero escrito gigante, e aí eu fui prestar atenção nos outros tweets dela, e todos ela tweetava alguma coisa com um número, só um número no tweet. Então ela tinha tweetado: ai, é 9 da manhã, eu quero comer comida chinesa.
9. Depois era 2 dias seguidos que a moça do Starbucks erra meu nome. Episódio novo de Game of Thrones em 8 horas. Um dia eu vou usar a blusa da minha avó. Então foi Caramba, tranquilo. hein? Você é muito perigosa. Por que as melhores palavras de inglês são formadas com 4 letras? Eu dou 0 fodas. Nossa, ela é muito hardcore. Ela é muito... Meu Deus do céu, alguém segura essa menina. E aí ela tinha tweetado, é isso, se você achou meu número secreto, você me liga. Então a gente tem o número dela aqui. Ligando pra ela, ela fala, ai, você achou meu número secreto, parabéns, você pode me perguntar qualquer coisa. Vai, fica à vontade. Aí eu mandei, beleza, me fala sobre o James Alner. Aí ela falou, o quê? Como você sabe sobre ele? Ela falou, você falou que era pra perguntar qualquer coisa. Perguntei qualquer coisa, agora me fala, você tá me devendo uma pergunta, eu ganhei um concurso. Aí ela falou, tá bom, tecnicamente você tá certo, mas por que você tá me perguntando dele? Porque talvez ele seja um criminoso. Eu sabia! Eu sabia? Como assim ela sabia? O que ele fez com ela? você E aí ela sabia? começou Vai acabar a não, né, contar Celso? Senão a te mata, história tá? de como funciona com ela. Basicamente, ela tem 2 vidas separadas. Uma vida, ela é uma web celebridade do Twitter, ela é famosa, tem vários seguidores, que é a Keeping It Cassie. E ela também é a Cassandra na vida pessoal, que ela não divulga pra lugar nenhum. Ou seja, online pros fãs dela, ela finge que ela é solteira, mas na vida pessoal, ela tava namorando. Até que eventualmente, o namorado dela terminou com ela e ela entrou no Tinder pra começar a conversar com outras pessoas. Beleza? Aí E aí no Tinder, ela passou a falar a conheceu verdade. o James Alner. E no começo, ele era um cara muito bom com palavras, ele sempre falava as coisas que ela queria ouvir, ele sempre falava a coisa certa na hora certa, mas aí, eventualmente, as coisas foram ficando estranhas. Ele começou a acertar muito. Ele começou a mandar mensagem exatamente no segundo que ela saía do trabalho. O que até faria sentido então se ela tivesse um horário fixo. Ele mas sabia a hora que a menina às vezes ela acordava, tava por isso que ele mandava trabalhando bom às dia. 2 da manhã, quando acabava, na hora que o fotógrafo falava deu, ele mandava mensagem, na hora. E por último, ela falou que o James Alner, do nada, perguntou do ex-namorado dela. Só que não tinha como ele saber do ex-namorado dela, porque era segredo, ela nunca divulgou em lugar nenhum. Como ele sabia que ela tinha terminado o relacionamento? E aí ele disse que chutou e deu sorte. Igual ele tinha falado um monte de vezes pra Ana. Tem algo muito estranho aqui. Como que o James Alner sabia exatamente o que falar, tanto pra Cassie como pra Ana? Ele sabia o horário que a Ana acordava e mandava mensagem. E a mesma coisa com a Cassie. Quando a Cassie tava livre, ele mandava mensagem. Ele sabia que a Ana gostava de gatos. Ele sabia do término da Cassie. Ele sabia que a Ana tinha terminado o namoro também. Tem algo muito estranho aqui. Beleza, a Cassie até mandou um print da última conversa que eles tiveram, onde ela ficou completamente assustada que ele sabia do término. Aí, ela e bloqueou aloprando. o James. Então a gente não tem mais muito o que tirar daqui. Obrigado, Cassie. Você foi um amor. Agora vamos pra outro lugar tentar descobrir mais Qual esse lugar? cara. Vamos tentar entrar em contato com o trabalho dele. Ele falou que ele trabalhava naquela Fresh Ideas e que a vaga dele tava aberta. Então, pra tentar entrar em contato com a empresa, Falou eu que era fingi de que eu empresa. queria a vaga dele. Eu me cadastrei Ah, como tá. Ana, Aplicar coloquei as pra vaga. informações e falei que eu queria uma entrevista de emprego. Algum tempo depois, um cara chamado Phil me mandou uma mensagem perguntando sobre o emprego e eu fiquei enrolando ele um monte, respondendo um monte de perguntas de trabalho. Falando, por que você quer entrar aqui? Eu falei, porque eu sinto que esse Pra trabalho ficar vai ser bom convincente. pra mim. Falando um monte de coisa genérica. Até que finalmente ele perguntou como que eu fiquei sabendo da Fresh Ideas e eu falei que o James Alner tinha comentado deles. Aí ele falou, nossa, James Alner, eu não ouço esse nome há muito tempo. E aí eu falei que o James Alner tinha reclamado que eles demitiram ele por injusta causa. Eu tava mentindo só pra ver o que ele ia falar. E aí o chefe dele falou que ele foi demitido porque ele não foi profissional. Eu falei, quê? Pera, me conta essa história melhor. E aí ele começou a contar que o Alner era um dos melhores funcionários da empresa, todo mundo gostava, ele Até trabalhava que- super bem. Só que aí um dia a namorada dele terminou com ele. E aí, ok, ele ficou meio triste, mas ele ainda era um cara normal. Ele claramente só tava meio abalado. Só que aí, depois que ele instalou o Tinder, aparentemente ele mudou completamente. Ele parou de ir no trabalho direito, ele ficava distante, mal conversava com as pessoas. E um dia, Stalkeando. ele simplesmente desapareceu. E aí eu Mas falei, como? peraí, como assim Como ele stalkeando, desapareceu? menino? Aí o chefe Como que dele ele falou achava? que um dia ele tava no trabalho, ele foi no banheiro e ficou um bom tempo lá dentro. E aí o chefe foi ver o que tava acontecendo e ele ouviu uns sons estranhos saindo do banheiro. E aí ele até gravou o som. Depois de gravar Cadê os o som? sons, o chefe dele foi entrar pra ver o que tava acontecendo e não tinha ninguém. O banheiro tava completamente vazio. Cadê o E som? depois disso, o James nunca mais foi pro emprego. Ele Uma nunca mais passagem apareceu secreta lá, no ele nunca mais banheiro? foi visto por ninguém no emprego dele. A única coisa que ele sabia é que algumas pessoas tinham visto o perfil dele no Tinder, mas era isso. Ok, então vamos ouvir o áudio. Ele dos tá sons dentro que do saíram Tinder. banheiro antes dele sumir. Eu dei play no áudio e era isso. Everything in my reality will become true. Você tá de sacanagem com a minha cara. É a mesma voz do apartamento da Ana. É a mesma voz que o Greg mandou pra gente. I am you, and you
O vídeo Ele tá da dentro Ana do falando Tinder, que velho. não quer que ele pegue Ele é o mais sistema ninguém, áudio operacional, na casa da Ana com a ou ele mesma é o voz do Tinder. trabalho do James. As fotos no fundo do celular mudando e bugando. O James Allner tentando se comunicar com a gente por dentro de um celular. Os dois terem entrado no Tinder e terem desaparecido logo depois. E o James ficar falando, não ouvir a voz daquilo. Não é humano. Definitivamente não é algo humano. Tem alguma coisa sequestrando essas pessoas. O que tá acontecendo aqui? É o que a gente vai descobrir no próximo episódio de Simulacra. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado se você deixou gostei, me ajuda pra caramba. Manda série pra um amigo se ele não conhece. A gente tá chegando Ou perto do sistema final. operacional Caralho do céu, bugado, qual é que a tem sua teoria? atualização Comenta. e tal. Se você sabe o final, por favor, não dê spoilers. Se inscreve se você quiser ver mais vídeos pra pegar o próximo episódio, que talvez seja o último. Veja você no próximo vídeo. E até lá. Seja o último próximo! O que ele falou do negócio de spoiler? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Se você sabe o final, não deu spoiler. Mano, certamente algo sugou pra dentro do celular, porque ele estava no banheiro e do banheiro ele sumiu. E o celular sumiu junto. E esse celular bugando. Então eu acho que pode ter relação com o sistema operacional. Porque o sistema operacional não teve atualização e tal, e ele consegue mexer no sistema operacional, ele consegue mandar mensagem através do sistema operacional, porque ele tá dentro do sistema operacional. E eu já tava com muita dúvida da Ashley, eu voltei a ter muita dúvida dela de novo. Mas eu acho que já é o segundo episódio, cara, que ela nem aparece. É o segundo episódio que nem fala dela. Não, mas acho que não, mano. É cúmplice. Não. Ai, que agonia. Acho que não, acho que é o sistema operacional. Minha teoria é que é o sistema operacional. Team Greg ainda, vai lá, Greg, dá um baile na polícia aí e continua ajudando a galera. Ai, que agonia. Celso, acelera aí, por favor. Se você gostou do resto, dá like e se inscreve no canal. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Ainda falei ao contrário. Tchau. Tchau. A outra mão, essa mão aqui, ó, que a gente tem. Não faz sentido dar tchau com essa.